Você já parou para pensar no que realmente passa pela cabeça dela agora? Enquanto você está aqui buscando respostas, ela provavelmente está seguindo em frente. Ou pelo menos é isso que ela quer que você acredite. A verdade é que existe um caminho psicológico muito específico que faz uma ex perceber o tamanho do erro que cometeu. E não tem nada a ver com implorar, mandar mensagens ou tentar provar seu valor. Tem a ver com algo muito mais profundo. Algo que mexe com a estrutura emocional dela de uma forma que palavras nunca conseguiriam. O homem que ela deixou para trás não existe mais. Ele morreu no exato momento em que ela decidiu partir. Pode parecer duro, mas é libertador quando você entende isso de verdade. Aquele cara que ela conhecia, previsível, confortável, talvez acomodado, esse cara se foi. Agora a pergunta que fica é: você vai se transformar em alguém que ela vai se arrepender de ter perdido? Ou vai confirmar que ela tomou a decisão certa? A psicologia do arrependimento funciona de um jeito interessante. As pessoas não se arrependem de perder o que elas esperavam perder. Elas se arrependem de perder aquilo que as surpreende, aquilo que desafia todas as expectativas que tinham. Neste momento, ela espera te ver destruído. Ela imagina você desesperado, mandando mensagens às 3 da manhã, stalkeando as redes sociais dela. Ela criou uma narrativa completa na cabeça dela, onde você é o personagem patético que não consegue seguir em frente. E sabe o que você precisa fazer? Destruir completamente essa narrativa. Não com palavras, mas com transformação real. Quando uma mulher termina um relacionamento, ela já te enterrou mentalmente antes mesmo de partir. Ela imaginou você sozinho, perdido, incapaz de viver sem ela. Ela contou para as amigas uma versão da história onde ela é a heroína que escapou de uma vida medíocre. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não vai corrigir essa história conversando. Você vai destruí-la se transformando em alguém completamente diferente. Cada expectativa que ela tem sobre sua vida pós-término precisa estar errada. Completamente errada. O que realmente gera arrependimento profundo em uma ex é ver você se tornar o homem que ela sempre quis, mas sem ela por perto. A ironia cruel disso é devastadora para ela. Você sempre teve esse potencial, mas foi a partida dela que ativou tudo isso. Ela não abandonou um homem fracassado. Ela abandonou alguém que precisava da dor da perda para se transformar em algo extraordinário. A reinvenção como poder emocional não é sobre mudanças superficiais. É sobre uma metamorfose genuína que começa de dentro e irradia para fora. Quando você se transforma não para reconquistá-la, mas porque você merece ser uma versão melhor de si mesmo, essa energia é palpável. Ela vai sentir isso. Pode ser através de amigos em comum, pode ser pelas redes sociais, pode ser num encontro casual. Mas ela vai sentir que algo fundamental mudou. O primeiro passo é mudar completamente seu foco interno. Pare de se perguntar, como eu faço para tê-la de volta? E comece a se perguntar, como eu me torno alguém que eu respeito? Pare de se preocupar com o que ela está fazendo. Comece a construir algo que faça sua vida valer a pena ser observada. No momento em que seu foco muda da ausência dela para a sua presença, tudo começa a se transformar. A energia muda, as oportunidades aparecem, você renasce. Conheço a história de um cara cuja esposa o deixou por um colega de trabalho. Ele passou 3 meses fazendo terapia intensiva. Contratou um personal trainer. Começou aquele negócio que sempre sonhou em ter. Aprendeu um novo idioma. Viajou sozinho para lugares que sempre quis conhecer. Quando ele voltou de uma dessas viagens, encontrou com ela por acaso numa cafeteria. Ela literalmente não o reconheceu de imediato. Quando finalmente percebeu quem era, o rosto dela ficou pálido. Ela viu com os próprios olhos o que tinha perdido. Não quem ele era, mas em quem ele havia se transformado. Existe uma lei do contraste emocional que explica isso perfeitamente.
Atração não é sobre valor absoluto, é sobre mudança relativa. Um homem que vai de um nível 5 para um nível 8 cria mais atração do que um homem que sempre foi nível 9. Por quê? Porque melhoria força reavaliação. Estagnação apenas confirma decisões. Quando ela vê uma mudança dramática e positiva, o cérebro dela é forçado a reconsiderar tudo. Ela te deixou esperando que você declinasse. Em vez disso, você acendeu. Ela esperava desespero. Você demonstra indiferença genuína. Ela esperava que você precisasse dela. Você provou que nunca precisou. Esse contraste entre expectativa e realidade cria uma dissonância cognitiva que se manifesta como arrependimento profundo. O cérebro dela não consegue conciliar o homem que ela deixou com o homem que você se tornou. O desapego cria desejo através de um mecanismo simples. Nós queremos aquilo que se afasta de nós. Quando você corre atrás, você confirma a decisão dela. Quando você se desapega e prospera, você desafia essa decisão. Desapego não é fingir que você não se importa. É genuinamente construir uma vida tão envolvente que a ausência dela se torna irrelevante. Desapego verdadeiro vem de realização genuína em outras áreas. Novos propósitos, novas paixões, novas pessoas, não substitutos para ela, upgrades para toda a sua existência. Quando sua vida fica tão preenchida que você não tem espaço mental para sentir falta dela, ela vai sentir essa mudança energética. É inevitável. O homem que não precisa dela de volta é o único homem que ela pode querer de volta. Paradoxal, mas absolutamente verdadeiro. Restaurar seu valor próprio e autoridade depois de um término não é sobre afirmações positivas ou pensamento mágico. É sobre evidência concreta. Cada promessa cumprida para si mesmo. Cada objetivo alcançado. Cada medo enfrentado. Você não está tentando se convencer de que tem valor. Você está provando isso através de ações concretas. E essa prova irradia uma autoridade que exige respeito. O homem que manteve a compostura durante a separação, que não implorou nem suplicou, que deu a ela o que ela queria e saiu de cabeça erguida, que reconstruiu sem amargura. Esse homem incorpora uma autoridade que faz ela questionar se algum dia foi digna dele, não o contrário. O papel da imagem e apresentação é mais profundo do que vaidade. Sua transformação externa força reavaliação interna. Um novo estilo comunica um novo homem. Um físico melhor sugere disciplina aprimorada. Uma presença atualizada implica uma pessoa evoluída. Ela precisa literalmente ver um homem diferente para processar psicologicamente que você é diferente. Isso não é sobre exibicionismo ou tentar impressionar. É sobre congruência externa com mudança interna. Se você se transformou genuinamente por dentro, mas ainda parece o homem que ela deixou, a mensagem não chega, não tem impacto. Mas quando ela te vê e pensa quem é aquele antes de te reconhecer, é aí que o arrependimento começa a nascer. A mudança de energia do sofrimento para a criação é o movimento de poder definitivo. Cada grama de energia que você gastaria, lamentando a perda dela, precisa ser canalizada para construir seus ganhos. Entre numa academia de luta e transforme raiva em poder. Comece um projeto e transforme tristeza em criação. Construa um negócio e transforme frustração em inovação. Depressão é energia sem direção. Dê direção a ela e ela se torna impulso. A mesma intensidade emocional que poderia te destruir pode te reconstruir mais forte. Mas você precisa escolher construção ao invés de destruição. Cada dia que você escolhe construir ao invés de quebrar, você se torna alguém que vale a pena ter arrependimento de perder. Retomar o controle da narrativa significa que você para de ser um personagem na história dela e começa a ser o autor da sua.
Ela escreveu uma história onde você é a decepção da qual ela escapou. Escreva uma história melhor. Uma onde você é a fênix que precisava do fogo para renascer. Sua história supera a dela quando sua realidade contradiz a ficção dela. Sabe qual é o erro que a maioria dos homens comete nesse momento? Eles tentam provar seu valor falando sobre as mudanças, postando nas redes sociais especificamente para ela ver, comentando com amigos em comum na esperança de que a mensagem chegue até ela. Isso é fraqueza disfarçada de força, e ela percebe na hora. A verdadeira transformação não precisa ser anunciada. Ela fala por si mesma, através da sua presença, da sua energia, da forma como você ocupa espaço no mundo. Quando as pessoas naturalmente começam a comentar sobre você, quando amigos em comum mencionam casualmente como você está diferente, é aí que a mensagem chega com força devastadora. Existe um protocolo prático de transformação que funciona, e ele começa sempre pelo físico. Seu corpo é o manifesto mais visível da sua mudança interna. É a primeira coisa que as pessoas notam, e é impossível fingir. Entre na academia não para ficar bonito para ela. Entre para se sentir poderoso para você mesmo. Perca o peso da depressão, queime a gordura da acomodação. Construa músculos que fazem você andar diferente, que mudam sua postura, que alteram como você se vê no espelho. Transformação física é a forma mais rápida de sinalizar mudança total. Quando seu corpo muda, tudo muda. A forma como você entra numa sala, a confiança no seu aperto de mão, o respeito que você automaticamente recebe. Próximo passo. Melhore tudo o que ela reclamava. Não por ela, mas porque provavelmente ela estava certa em alguns pontos. Você era previsível e monótono? Desenvolva hobbies fascinantes que te tornam interessante. Você era acomodado financeiramente? Aprenda sobre investimentos, construção de riqueza, abundância real. Você era emocionalmente distante? Faça o trabalho terapêutico necessário. Torne as críticas dela no seu currículo de evolução. A elevação profissional é absolutamente crucial nesse processo. O melhor tipo de revanche é o sucesso massivo. Lance aquele negócio que sempre foi só uma ideia. Busque aquela promoção que parecia distante. Escreva aquele livro que ficou na gaveta. Crie algo que não existia quando ela te conhecia. Quando ela ouvir falar do seu sucesso através de terceiros, vai perceber que te deixou exatamente antes da colheita. Imagina a dor psicológica disso. Ela estava lá durante a plantação, durante todo o trabalho duro, mas partiu antes dos frutos aparecerem. E agora outra pessoa, ou você sozinho, está colhendo tudo aquilo que ela poderia ter compartilhado. A expansão social destrói completamente as expectativas dela. Ela te imaginou isolado, sozinho, sem vida social. Em vez disso, construa uma vida social vibrante. Novos amigos que só conhecem a versão melhorada de você. Novas atividades que te tornam alguém com histórias interessantes para contar. Experiências que não têm nada a ver com ela. Torne-se alguém com opções, não obrigações. Alguém que escolhe estar em lugares, não alguém que precisa estar. Quando ela descobrir que você tem uma vida social rica, cheia de pessoas interessantes e oportunidades, a narrativa de "ele não vai conseguir viver sem mim" desmorona completamente. A reversão emocional através da força acontece quando ela percebe que a dinâmica de poder virou. Ela saiu segurando todas as cartas. Agora, você nem está jogando o mesmo jogo. Você transcendeu a estrutura inteira. O homem que implorava por reconciliação foi substituído por um homem pelo qual ela talvez tenha que implorar. Essa inversão é brutal, mas não acontece da noite para o dia. Acontece em estágios bem definidos. Primeiro, ela ouve que você está indo bem. Surpresa leve, talvez até descrença. Depois ela ouve que você está prosperando. Confusão, porque não era isso que ela esperava.
Então ela te vê com os próprios olhos e percebe que você está genuinamente melhor. Desconforto profundo. Finalmente, ela entende que você está melhor sem ela do que jamais esteve com ela. Arrependimento puro. E quando ela reconhece o que realmente perdeu, devastação completa. O tempo importa muito aqui. Isso não é uma transformação de 30 dias. Mudança real que gera arrependimento real leva meses, talvez um ano completo. Ela precisa ver evolução sustentada, não melhoria temporária. O homem que entra em forma por 3 meses e depois relaxa, só confirma as suspeitas dela. O homem que se torna permanentemente melhor, que sustenta a mudança por 6 meses, 9 meses, 1 ano, esse cara força ela a questionar tudo. Não cometa o erro de se transformar publicamente para o consumo dela. Transforme-se privadamente para a sua própria evolução. As mudanças mais poderosas são aquelas que ela descobre acidentalmente, esbarrando em você em algum lugar inesperado, vendo você com pessoas que ela não conhece, descobrindo conquistas que você não anunciou. Quando a transformação não é performática, quando é genuína e descoberta naturalmente, o impacto psicológico é 10 vezes maior. Aqui está o paradoxo de fazer ela perceber que perdeu o melhor homem. Você precisa realmente se tornar o melhor homem. Não o melhor para ela especificamente, a melhor versão de você mesmo. O homem que você deveria ter sido o tempo todo. O homem que o término te libertou para se tornar. Quando você genuinamente se torna esse homem, o arrependimento dela se torna inevitável. Não é uma questão de se, mas de quando. Sabe o que está passando pela cabeça dela enquanto ela observa sua transformação à distância? Perguntas que a torturam. Esse não é o homem que eu deixei. Eu causei essa mudança. Eu poderia ter tido essa versão dele. Esse potencial sempre esteve lá? Eu desisti cedo demais? O que mais eu julguei errado? Essas perguntas a atormentam muito mais do que qualquer coisa que você poderia dizer. O silêncio da sua transformação fala mais alto que 1000 discursos. O componente dos relacionamentos futuros dela é delicado, mas importante. Não se jogue em novos relacionamentos só para provocar ciúmes. Mas quando você começar a namorar de novo, namore melhor. Não necessariamente mais jovem, mas qualidade superior. Mulheres que representam upgrade, não substituição. Quando ela te vê com alguém que parece superior a ela em vários aspectos, o arrependimento multiplica exponencialmente. Mas aqui está a chave de tudo isso. Você não pode fingir nada disso. Transformação falsa feita para benefício dela é transparente e patética. Todo mundo percebe. Transformação real, feita para seu próprio benefício, é magnética e poderosa. Ela vai saber a diferença. Todos vão saber. A autenticidade na sua evolução é o que a torna devastadora de testemunhar. Não dá para fingir energia genuína. A mudança mental de escassez para abundância transforma tudo. Você não está tentando recuperar aquela que foi embora. Você está se tornando alguém que atrai melhor do que aquilo que foi embora. Não é mais sobre ela. É sobre você merecer e esperar excelência em todos os aspectos da vida. Quando ela sente essa mudança de mentalidade, percebe que se excluiu da excelência. Não mande sinais, torne-se inegável. Não conte a ela sobre suas mudanças. Incorpore-as no seu ser. Não tente provocar o arrependimento dela. Foque em provocar seu próprio orgulho. A mensagem mais poderosa que você pode enviar é mensagem nenhuma. Apenas a evidência de uma vida exponencialmente melhor sem ela. A realização definitiva que ela precisa ter é esta: você não era o problema, você era o prêmio. Ela não deixou um homem fracassado, ela abandonou um sucesso futuro. Ela não escapou de uma decepção, ela criou a própria decepção dela. O melhor homem que ela vai ter não está no futuro dela, está no passado dela, e ela jogou fora. A psicologia de por que isso funciona é fascinante. As pessoas valorizam mais o que perdem do que o que têm.
Ela não conseguia ver seu valor quando tinha acesso total a você. Agora, vendo você prosperar sem ela, seu valor se torna inegável. Escassez cria valor. Sua ausência na vida dela enquanto você prospera na sua cria valor massivo. O componente de amigos e família amplifica tudo. Quando as próprias pessoas dela começam a mencionar como você está bem, como está feliz, como parece uma pessoa diferente. Essa validação externa confirma o medo interno dela. Ela cometeu um erro. O coro de "ele parece outra pessoa" se torna a trilha sonora do pesadelo dela. Aqui está uma verdade brutal que você precisa aceitar agora. No momento em que você realmente se transformar o suficiente para provocar o arrependimento dela, provavelmente você nem vai mais querê-la de volta. O homem que merece o arrependimento dela também é o homem que superou o que ela tem a oferecer. Pense nisso por um segundo. Isso não é sobre reconquistá-la. Nunca foi. É sobre reconquistar a si mesmo. A transformação financeira não pode ser ignorada nesse processo. Dinheiro é energia e energia é atraente. Construa riqueza não para comprá-la de volta, mas para comprar sua própria liberdade, para ter opções, para viver nos seus termos. Quando ela perceber que você está prosperando financeiramente sem o peso do casamento ou relacionamento, vai entender uma coisa devastadora. Ela não deixou um provedor. Ela deixou alguém que estava construindo um império. A evolução espiritual e mental é igualmente importante nesse contexto. Terapia séria, meditação, leitura profunda, crescimento pessoal constante. Torne-se emocionalmente inteligente de formas que ela sempre desejou que você fosse. Desenvolva a profundidade que ela não sabia que você poderia alcançar. Quando ela perceber que você se tornou emocionalmente evoluído, vai reconhecer que partiu exatamente antes do breakthrough acontecer. Imagina a ironia disso. Ela reclamou durante anos sobre sua falta de inteligência emocional. E agora, sem ela, você finalmente desenvolveu isso. O componente das redes sociais exige estratégia inteligente. Não a bloqueie. Deixe-a observar. Mas não performe para ela também. Poste momentos autênticos de alegria genuína, novas experiências, crescimento real, evidências concretas de uma vida transformada. Deixe ela ver a vida da qual se excluiu. O algoritmo vai garantir que ela veja. A curiosidade dela vai garantir que ela olhe. O momento da realização geralmente acontece quando ela está lutando na nova realidade dela. Talvez o novo relacionamento não seja o que ela esperava. Talvez a vida de solteira seja mais difícil do que antecipou. Talvez a grama não fosse mais verde do outro lado. É nesse momento que ela vai checar você, esperando encontrar conforto na miséria mútua. Em vez disso, ela encontra sua transformação magnífica. Quando ela entrar em contato, e ela vai eventualmente, sua resposta determina tudo. Indiferença educada. Amigável, mas com limites claros. Você não está mais com raiva, você está grato. O término não foi sua destruição, foi sua libertação. Agradeça a ela pelo presente da liberdade para se tornar quem você realmente é. Os indicadores-chave de que ela está percebendo a perda são claros. Contato súbito depois de meses de silêncio. Perguntando sobre você para amigos mútuos. Aparecendo em lugares que você frequenta, engajamento nas redes sociais depois de longa ausência. Esses não são convites para reconciliação. São evidências de que sua transformação está funcionando. Mas lembre-se do objetivo final. Não é sobre ela perceber que perdeu o melhor homem. É sobre você se tornar ele. Se ela percebe ou não se torna irrelevante quando você genuinamente se transformou. O arrependimento dela é apenas um subproduto da sua ressurreição. O arrependimento mais profundo vem de reconhecer potencial que sempre esteve lá. Quando ela te vê vivendo a vida que ela pensou ser impossível com você, sendo o homem que ela afirmou que você nunca se tornaria, alcançando o que ela disse que você nunca alcançaria.
É quando ela verdadeiramente entende a magnitude do erro de cálculo que cometeu. Não espere o reconhecimento dela para validar sua transformação. O homem que precisa do arrependimento da ex para se sentir bem não se transformou de verdade. O homem que genuinamente se tornou a melhor versão de si mesmo não poderia se importar menos com a opinião dela. Essa indiferença à validação dela é a prova final da sua evolução. Deixa eu te contar sobre a psicologia mais profunda da formação do arrependimento. Quando ela partiu, criou um modelo mental do seu futuro, sozinho, lutando, desesperado pelo retorno dela. Cada pedaço de evidência que contradiz esse modelo cria desconforto psicológico intenso. Quanto maior a contradição, maior o arrependimento. Seu trabalho é estilhaçar cada suposição que ela fez sobre sua trajetória pós-término. Cada expectativa precisa estar errada. O processo de reinvenção precisa ser holístico. Não basta apenas entrar em forma ou apenas ganhar dinheiro. Você precisa de transformação completa em todas as dimensões da vida. Fitness físico que demonstra disciplina. Sucesso financeiro que demonstra capacidade. Magnetismo social que demonstra desejabilidade. Maturidade emocional que demonstra crescimento. Profundidade espiritual que demonstra sabedoria. Quando todas essas dimensões se alinham, você se torna inegável. Impossível de ignorar. Mudar seu foco interno requer prática diária e consistente. Toda manhã pergunte a si mesmo: o que eu posso construir hoje? Não o que faria ela notar, mas o que me faria orgulhoso. Essa mudança de validação externa para satisfação interna é o que cria transformação autêntica. Quando você para de viver pela reação dela e começa a viver pela sua própria evolução, é quando você se torna verdadeiramente poderoso. A lei do contraste emocional funciona porque humanos são programados para notar mudança mais do que status. Um homem que era 10 e continua 10 é menos interessante do que um homem que vai de 6 para 9. Ela te deixou em um nível e espera que você fique lá ou decline. Quando você se eleva, força a reavaliação completa da capacidade de tomada de decisão dela. O desapego não é só emocional, é prático também. Mude suas rotinas completamente. Compre em lojas diferentes, coma em restaurantes diferentes. Faça caminhos diferentes. Crie uma vida que não tenha sobreposição nenhuma com o passado compartilhado. Quando ela perceber que você construiu uma existência inteira que não a referencia, a finalidade da escolha dela fica clara. Restaurar a autoridade significa tomar decisões sem comitê. Você passou anos considerando a opinião dela em tudo. Agora, tome escolhas baseadas unicamente nos seus valores e desejos. Compre aquela moto que ela disse ser perigosa. Faça aquela viagem que ela disse ser impraticável. Faça aquele investimento que ela disse ser arriscado. Cada decisão independente reforça sua autonomia e autoridade. Sua transformação de imagem deve ser dramática, mas autêntica. Não apenas compre roupas caras, desenvolva estilo real. Não apenas perca peso. Construa um físico completamente diferente. Não apenas corte o cabelo. Mude toda a sua filosofia de cuidado pessoal. O objetivo é fazer as pessoas olharem 2 vezes, não te reconhecerem imediatamente. Esse nível de mudança física força recálculo psicológico. É visual, é inegável. A mudança de energia do sofrimento para a criação precisa de saídas específicas e produtivas. Inicie aquele podcast sobre sua expertise. Monte aquela oficina na garagem. Lance aquele curso online. Crie aquela arte sobre a qual sempre falou. Quando ela vir que você canalizou a dor do término em criação produtiva, vai perceber algo. Ela estava segurando um criador,
não apoiando um. Existe uma grande diferença. Retomar sua narrativa significa ser estratégico sobre o fluxo de informação. Não transmita sua transformação. Deixe que seja descoberta organicamente. Quando pessoas perguntarem como você está, subestime. Estou indo, me mantendo ocupado. Então deixe que descubram através de observação que você está realmente prosperando. A lacuna entre suas palavras humildes e seu óbvio sucesso cria dissonância cognitiva poderosa nas pessoas. A reversão emocional acelera quando ela percebe que outras pessoas querem o que ela descartou. Quando suas colegas de trabalho de repente mostram interesse. Quando mulheres na academia começam a se aproximar. Quando você se torna desejado por outras, a mentalidade de monopólio dela se estilhaça. Ela pensou que estava fazendo upgrade, mas o mercado está dizendo que ela fez downgrade. Aqui está um detalhe crítico sobre timing de transformação. A marca dos 6 meses é crucial. É quando ela espera que você tenha desistido da mudança e revertido aos padrões antigos. Se você ainda está evoluindo aos 6 meses, mais forte aos 9, e irreconhecível aos 12 meses, essa consistência de crescimento dispara impacto psicológico profundo. Ela percebe que isso não é fase temporária, é evolução permanente. A elevação profissional deve ser visível e inegável. Atualize seu LinkedIn com novas certificações, promoções, conquistas. Deixe ela ver através de redes profissionais que você está ascendendo na carreira. Quando ela perceber que você está se tornando bem-sucedido sem o apoio dela, isso desafia a narrativa de que ela era essencial para seu potencial. Ela nunca foi essencial. Ela era opcional. Seu novo círculo social deve ser deliberadamente melhorado. Não apenas novos amigos, mas humanos de qualidade superior. Empreendedores, atletas, criadores, líderes. Quando ela perceber que você agora está cercado de pessoas de alto valor, pessoas que só conhecem a versão elevada de você, ela vai entender que foi excluída de uma existência inteiramente superior. O princípio psicológico da aversão à perda intensifica o arrependimento dela. Humanos sentem perdas 2 vezes mais intensamente que ganhos equivalentes. Ela não perdeu apenas um companheiro. Ela perdeu a melhor versão desse companheiro que nunca existiu quando ela estava presente. A dor de perder algo que se tornou valioso depois que ela partiu é exponencialmente pior do que perder algo que sempre foi valioso. Não subestime o poder de vitórias sutis que ela vai ouvir sobre a maratona que você completou, a patente que você registrou, o projeto social que você iniciou, o livro que você publicou. Cada conquista que ela descobre indiretamente reforça algo devastador. Você era capaz de grandeza, apenas não com a âncora dela te segurando. A reviravolta mental final para ela é perceber que o término foi a melhor coisa que já aconteceu com você. Quando ela entende que deixá-lo foi o catalisador para a sua transformação, que a ausência dela foi a chave para a sua presença, que a rejeição dela foi sua ressurreição. É quando o peso total do arrependimento esmaga completamente a narrativa dela. Lembre-se, cada dia após término é uma escolha entre decadência e desenvolvimento. Escolha desenvolvimento implacavelmente, não para provar nada a ela, mas para provar tudo a si mesmo. Quando você se torna a prova viva de que perda pode criar vencedores, não vítimas, você transcende toda a estrutura da narrativa do término. Os detalhes financeiros importam profundamente aqui. Não apenas ganhe mais, construa sistemas de riqueza, crie fluxos de renda passiva, desenvolva portfólios de investimento. Quando ela perceber que você construiu independência financeira que durará gerações, enquanto ela ainda troca tempo por dinheiro, a realidade econômica da escolha dela se torna inegável. Ela partiu pensando que estava se movendo em direção a algo melhor. Deixe ela descobrir, através da sua transformação, que estava se afastando do melhor que ela jamais terá.
Não através de palavras, não através de convencimento, mas através de se tornar inegavelmente excelente sem ela. A verdade final é esta: no momento em que ela perceber completamente que perdeu o melhor homem, você terá se tornado alguém ainda melhor. Alguém que não precisa do arrependimento dela. Alguém que é grato pelo empurrão para evoluir. Alguém que transformou desastre em triunfo. Esse é o homem que ela vai passar o resto da vida se arrependendo de ter deixado. Sua transformação não é sobre vingança. É sobre revelação. Revelar o homem que você sempre poderia ter sido. Revelar a vida que você sempre poderia ter vivido. Revelar que a partida dela não foi sua perda, foi sua libertação. E essa revelação vai ecoar no arrependimento dela para sempre. Se você chegou até aqui, já entendeu algo que a maioria dos homens nunca vai entender. Transformação real não acontece por acaso. Ela exige decisão, coragem e ação consistente todos os dias. E você sabe o que separa os homens que realmente mudam de vida daqueles que apenas sonham com isso? Comprometimento com o processo. Esse vídeo não foi feito para te dar falsas esperanças. Foi feito para te mostrar a verdade nua e crua sobre como funciona a psicologia do arrependimento. Mas entender não é suficiente. Você precisa aplicar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou fundo e despertou aquela vontade de se transformar de verdade, eu preciso te pedir algo importante. Se inscreva no canal agora. Por quê? Porque aqui você não vai encontrar motivação barata ou promessas vazias. Você vai encontrar estratégias reais, psicologia aplicada, conteúdo que realmente faz diferença na vida de homens que estão passando por momentos difíceis. Deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para outros homens que precisam ouvir exatamente isso agora. Cara que está destruído, perdido, achando que nunca vai superar. Seu like pode mudar a vida de alguém. E mais importante ainda, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta onde você está nessa jornada. Você já começou sua transformação? Está nos primeiros passos? Ainda está processando o término? Compartilhe sua história, não para se exibir, mas para inspirar outros homens que estão na mesma luta. Quando você compartilha, você se compromete. E quando você se compromete publicamente, as chances de você realmente seguir em frente multiplicam. Essa comunidade é feita de homens que não aceitaram a derrota como destino final, que transformaram dor em poder, que entenderam que o fim de um relacionamento pode ser o começo da melhor versão de si mesmos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo com estratégias práticas para você se tornar imparável. Lembre-se, ela pode ter ido embora, mas seu potencial sempre esteve aqui. Agora é hora de provar isso. Primeiro para você mesmo, depois para o mundo inteiro. Nos vemos no próximo vídeo, campeão. Sua transformação começa agora.